Obra: A Mente Inabalável. Subtítulo: Como Superar as Dificuldades da Vida. Autor: Ryuho Okawa. Capítulo 1: O Iceberg da Vida. Tema 4: Senso de grande estabilidade. Precisamos aprender a ter senso de grande estabilidade com a maravilha da natureza que é o iceberg. A maior parte da tristeza e do sofrimento experimentados no decorrer de uma vida tem sua origem na falta de estabilidade. De todas as pessoas que você conhece, qual é a que mais admira? Que tipo de pessoa você respeita e considera ótima? Você acha digna de admiração uma pessoa cuja mente é instável, cujo humor muda constantemente, passando da raiva para a tristeza e da tristeza para a alegria num único dia? Provavelmente você não quer ser uma pessoa assim. Os indivíduos que você admira como a personificação de seus ideais são aqueles que você deve procurar imitar. Essas pessoas têm uma característica em comum: um senso de estabilidade no modo como vivem. Esse é um dos segredos para se tornar líder. A principal qualidade de um líder é o senso de estabilidade. Não se trata da estabilidade de um trem que simplesmente corre sobre os trilhos, mas da estabilidade que permanece inabalável quando surgem problemas, não importa o tipo de dificuldade a ser enfrentado. Como comentei antes, um dos fatores que criam esse senso de estabilidade é o acúmulo de conhecimento. Só possui essa estabilidade a pessoa que tem conhecimento armazenado. Ela sabe quando e que tipo de problemas outras pessoas enfrentaram no passado e como os solucionaram. Portanto, ela pode aplicar os mesmos métodos para resolver suas próprias dificuldades. Durante esse processo, é importante ser capaz de enxergar as situações de uma perspectiva mais ampla. Se suas emoções são instáveis, mudando de um dia para o outro, é porque você está lutando com um problema e se encontra num impasse, incapaz de ver quem está vencendo, você ou o problema. Até que o confronto termina, você não tem como saber se é o vencedor ou o perdedor. E, como resultado, sua mente oscila, indecisa. Tomemos a luta de sumô como exemplo. Há alguma possibilidade de que você vença uma luta de sumô contra um grande campeão? Em praticamente todos os casos, um indivíduo comum não teria a menor chance contra um lutador profissional de sumô. Ele seria jogado para fora do ringue e perderia a luta no instante. A diferença de habilidade entre os competidores é simplesmente grande demais. Lutadores profissionais de sumô treinam no ringue todos os dias, por isso ficam fortes, desenvolvem músculos potentes, firmeza e agilidade. Diante de um oponente como esse, o indivíduo comum não teria a mínima esperança de vitória. Ele não poderia opor resistência suficiente e, naturalmente, seria derrotado até mais depressa do que esperaria. Pode-se dizer o mesmo sobre a luta contra os problemas da vida. Se você não tiver bastante confiança em si mesmo, as pessoas com as quais tem problemas parecerão mais fortes e mais difíceis de lidar do que realmente são. E os problemas parecerão ainda mais graves. Como resultado, você sentirá as pernas bambas, como se estivesse enfrentando um habilidoso lutador de sumô. No entanto, se você mesmo se tornou um grande campeão, verá que seus problemas podem ser resolvidos com surpreendente facilidade.
Então, antes de começar a se preocupar, pensando como poderá resolver seus problemas, desenvolva a força de um grande campeão para que todos os obstáculos que surgirem, pareçam questões de menor importância, que podem ser facilmente resolvidas. As pessoas se desenvolvem quando treinam para alguma coisa. Quando se trata de treinamento físico, há um limite para o desenvolvimento de uma habilidade. Na corrida de 100 metros, por exemplo, um corredor rápido pode terminá-la em pouco menos de 10 segundos, mas, mesmo um corredor que seja lento, poderá fazer o percurso em menos de 20 segundos. Então, no que diz respeito à força física, a capacidade do melhor atleta é, no máximo, o dobro da capacidade do pior. No caso da força interior, porém, existe uma enorme diferença entre uma pessoa extraordinária e uma comum. Por exemplo, a diferença entre a inteligência de Sócrates e a de uma pessoa comum é imensa. Assim como é imensa a diferença entre a sabedoria de Buda Shakyamuni e a de um sacerdote comum. Quanto mais o eu interior for treinado, maior será a sua habilidade e sua inteligência, e não há limite para esse desenvolvimento. Há limites claros para o grau de força física que o ser humano consegue desenvolver. Mas a força interior pode ser ampliada 1000 ou 10.000 vezes mais. Se você crescer, tornando-se um gigante espiritual, os problemas que agora você encara como questões de vida ou morte vão lhe parecer muito fáceis de resolver. Quando você estiver diante de um problema enorme, outro recurso importante é tentar imaginar como uma pessoa muito sábia o abordaria. Por exemplo, se você é cristão, pergunte-se o que Jesus Cristo pensaria do problema e o que faria para solucioná-lo. Suponha que você esteja sofrendo porque acha impossível perdoar certa pessoa e fica remoendo de tal modo esse ressentimento que não consegue dormir à noite. Nesse caso, tente mudar de perspectiva e imagine o que Jesus Cristo faria ou que conselhos lhe daria. Se for budista, pergunte-se o que Buda Shakyamuni diria sobre seu problema e como o resolveria. Você pode imaginar também o que Confúcio ou Sócrates fariam em seu lugar. Esse é um método muito eficaz para adotar quando você encara problemas. Ao julgar situações e lidar com dificuldades, é sempre útil tentar recorrer à sabedoria dos grandes mestres. Para criar um forte senso de estabilidade, é necessário atingir um nível mais alto de força interior e acumular conhecimento espiritual. Essa é a fonte de estabilidade. Se você deseja tornar-se um gigante espiritual, não basta apenas encarar os problemas que você encontra ao longo da vida e lidar com eles. Também é essencial que você aprenda as lições que eles oferecem. As lições aprendidas dessa maneira lhe serão muito úteis mais tarde. Um problema que você teve dificuldade de resolver da primeira vez lhe parecerá muito mais fácil quando surgir de novo, porque você já aprendeu a superá-lo antes. Por isso, procure não desperdiçar seu tempo e faça um esforço para aprender as lições contidas nos incidentes e problemas que você encara diariamente. São essas as lições que você deve aprender na vida, porque elas formam o alicerce de um conhecimento que normalmente não se adquire na escola. Quantas gavetas cheias de lições acumuladas você tem? A quantidade e a qualidade dessas lições estão ligadas diretamente ao seu grau de consciência e à sua capacidade de tomar decisões. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que aqueles que passaram por duras experiências, que sofreram dificuldades constantes e enfrentaram fracassos, contratempos e dissabores,
tiveram a oportunidade de aprender muitas lições. Eles não passaram seus dias à toa, porque receberam um caderno de exercícios cheio de problemas a serem resolvidos, então pode-se dizer que foram abençoados. Quando estiver diante de um problema e se sentir em meio a um turbilhão de sofrimento, não tente simplesmente se livrar dele. Em vez disso, descubra o que ele está tentando lhe ensinar e que tipo de lição está lhe oferecendo. Isso vai ajudar você a solucioná-lo. Tudo tem uma razão e cabe a você descobrir qual é. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.